Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ma Shlomchem. Ma Shlomchem é uma saudação, é uma pergunta, é uma forma de iniciar uma conversa em Israel, quando você pergunta: olá, como vai? Assim nós começamos nossas conversas no Brasil. Eles podem dizer Ma Shlomach, Ma Shlomcha, Ma Shlomchem, depende do número de pessoas. Se eu encontro uma moça, se eu encontro um rapaz ou se eu encontro muitas pessoas. Então, como eu estou encontrando muitas pessoas aqui nesse vídeo, Ma Shlomchem, traduzido ao pé da letra, seria: que paz vocês têm? Que paz, que tipo de paz, ou quanta paz? Essa é a saudação. O que determina se estamos bem ou não é o tanto de paz que habita em nós e que há qualidade de paz. Se é uma paz verdadeira, se é uma paz apenas por causa de boas circunstâncias, se é uma paz de espírito. Que paz você tem? Ótima pergunta e apenas uma curiosidade da língua hebraica. E hoje nós vamos falar da Parashá Lech Lecha. Sai para você. Sai da sua terra, traduzido na nossa língua. Lech Lecha, uma ordem que Deus deu a Avram, o homem que se tornaria depois pai de uma multidão. Um homem que saiu da terra para formar uma nação e discipular a humanidade. Ser um pai. A função de um pai é gerar e fazer com que seja copiado, imitado. Por isso Abraão é um pai, e por isso Abraão é um profeta, e por isso Abraão é um shaliach, um apóstolo enviado. E segundo a sabedoria, ele estava na sua terra e ele era um monoteísta no meio de um mundo politeísta, onde cria-se muitos deuses. Na terra que ele viveu junto com seu pai, com seu avô, com seu tio e com seu sobrinho, com toda a parentela, e ali ele pôde dar um exemplo. Ele crê num Deus único no meio de idolatria, e isso provocou-lhe muitas perseguições e problemas, segundo tradição rabínica. Por isso ele saiu para uma viagem como eu saí. Quer dizer, ele saiu para uma viagem bem mais longa que a minha, bem mais difícil, mas eu trouxe você nesse cenário porque eu estou em viagem. Estou aqui com a minha mochila de lado, chapéu na cabeça por causa do sol, e numa praia. Viajei lá de São Paulo aqui para o litoral nordestino, litoral muito lindo, não exclusivamente para falar da Parashá Lech Lecha, mas para atender o convite de um pastor querido, de uma família, de uma igreja. E aqui nesse lugar, sábado hoje pela manhã, 7 horas, quero gravar então essa Parashá Lech Lecha, trazendo as lições da vida desse grande patriarca, um pai de multidões, das quais hoje eu e você fazemos parte, porque ele conquistou pela fé para nós uma posição através de um exemplo e através da sua geração. Estou em Fortaleza, Ceará, terra muito linda, abençoada por Deus com um mar e uma praia, e um povo principalmente trabalhador, próspero, que construiu essa grande cidade e que está crescendo cada vez mais e está dando um grande exemplo para a nossa nação, e também suas lutas políticas para transformar, para retirar a corrupção. Que o Senhor atenda as orações desse povo. Vamos meditar um pouco mais na nossa Parashá. Precisarei mudar de ambiente, gostaria de ficar aqui mais tempo, mas teria que segurar esse celular desconfortável e teria que te dar muito ruído, muito barulho.
Mas eu vou falando um pouco daqui. Abraão sai de Ur dos Caldeus, vai fazer uma viagem muito longa, não sei se mais de 700 quilômetros. Eu viajei quase mais que isso em menos tempo. Ele teve que gastar alguns anos da vida fazendo essa viagem, mas a palavra de Deus diz que ele era um homem obediente. Ele ouvia e obedecia. Isso já é uma das primeiras marcas do caráter de um pai de multidões, de um homem e uma mulher de Deus. Coragem para obedecer, ouvir e obedecer. Falou, sai, ele saiu, diz a Escritura, saiu e chegou aonde estava posto. Por que fala isso? Porque o seu pai saiu e não chegou. Quem recebeu a primeira ordem foi seu pai, de sair da terra e ir para Canaã. Mas ele parou em Padan Aram, e ali ele permaneceu. Quando Deus falou para Abraão, sai, vai para uma terra que te mostrarei, Erá, que é a palavra em hebraico, Arecha, vou mostrar para você. Então alguns que entendem da gematria encontraram no valor numérico da palavra mostrarei a você, o mesmo valor numérico para a terra de Israel. Ou seja, Deus não diz para onde ia, diferentemente do que falou para o pai de Abraão, nomeou Canaã. Para Abraão só disse, terra que te mostrarei, não dizendo o nome. Isso exigiu dele muito mais fé, porque ele nem sabia exatamente onde seria. Talvez Deus ocultou isso dele para que ele não falasse para toda a sua parentela e alguns resolvessem continuar a missão do pai. Se de fato Deus queria separá-lo, então pode ser que ele disse, olha pai, eu vou para uma terra que nem sei onde é, fim do mundo talvez. E o pai disse, não, tá bom aqui, já tenho firmado meus negócios, meu comércio. Então Abraão tinha que sair, mas a gematria dá a dica. A gematria é o estudo numerológico das palavras, ou seja, você transforma letras em números e quando você chega a um resultado, você vai pegar outra palavra que deu o mesmo número, então você vê uma relação, uma correlação entre as duas palavras, porque elas têm o mesmo valor numérico. Então, mostrarei é o mesmo valor numérico de terra de Canaã, Eretz Israel. Então Deus já estava dando uma pista para ele, ok? Agora nós vamos pensar em outros aspectos mais importantes, mais curiosos talvez, mas não menos importante, eu quero dizer. Que quando a gente pensa que Abraão foi pai, ele fez muitas coisas que na verdade foi imitada depois. Eu diria que Abraão foi um homem de atos proféticos. Ele faz o quê? Caminha na terra. Diz a Torá que ele caminhou de norte a sul, Deus ordenou de leste a oeste, cruza ela de norte a sul e de leste a oeste. Ele fez uma cruz sobre a terra, ele caminhou, e a palavra do Senhor também diz que onde pisar a planta do seu pé será vosso. Então ele estava fazendo um ato profético da conquista daquele território que seria da sua descendência. Depois ele tem uma fome na terra e ele vai para o Egito. Você sabe que lá na frente o povo de Israel, ainda na época não era ainda chamado povo de Israel, eram os filhos de Jacó, 70 almas, vão enfrentar uma fome na terra e vão ter que ir para o Egito. Então Abraão já fez o ato profético. Chegando no Egito, você vai encontrar que Abraão teve que enfrentar Faraó, que pegou a sua mulher, e Deus interfere, coloca umas pragas em Faraó, e assim ele teme e faz com que Abraão possa ser presenteado, acumula-lhe de bens e faz com que ele saia da terra. Assim também, lá na frente você vai encontrar esse ato profético materializado em todo o povo de Israel. As pragas e a saída do Egito acumulada de bens. Assim também
Abraão então é o precursor, ele é o pai, ele gera para que depois seja imitado. Nesse sentido que eu digo que a função de um pai é fazer com que seja imitado. Portanto, Abraão então estava profetizando com a sua vida e com seus atos o destino da nação. Outro momento que ele profetiza também é quando ele faz o pacto das metades. Você vai ver no capítulo 15 que ele parte os animais, três cordeiros, 3 vacas, 3 cabritos, rolinha e pombinhas, só não vai partir uma. Aí tem muitas interpretações, mas é chamado pacto entre as metades, e que na verdade ele já está prefigurando o sistema sacrificial que seria dado por Hashem a todo o povo de Israel. Eles teriam esse sistema sacrificial todas as manhãs, todos os dias, na época que chegasse o templo. Deixa eu correr aqui, atravessar a avenida. Pronto. Desculpe se está tendo um som a mais aí que você não queria ouvir, mas é bom também, né? Temos uma aula diferenciada, já que a Parashá é Lech Lechá. Saia, vá para o lugar onde eu te mostrar. Então você está caminhando um pouco incerto aí, e um pouco de barulho. Abraão escutou muitos ruídos também, muitas críticas, mas como era um homem muito temente a Deus e um homem muito obediente, arranjou muitos amigos e muitos seguidores também. Então, como eu dizia, ele fez o pacto, isso já profetizava no capítulo 15, os sistemas sacrificiais que seriam anos e anos depois. Então Abraão já foi o pai desse sistema de sacrificar 3, por isso 3 ofertas, manhã, tarde, manhã, meio e a tardezinha. Então esse era o sistema de oração também, que depois seria estabelecido. Nota então que Deus estava dando a Abraão um tremendo de um ato profético, mas também era o pacto que ligava o povo às promessas. Quando Deus chega para Abraão no capítulo 15 e fala com ele: Abraão, não temas, teu galardão é muito grande, você receberá uma grande recompensa. As pessoas perguntam, os rabinos respondem, né? Por que Abraão? Porque Deus falou dessa maneira com ele. Ele tinha acabado de chegar de uma guerra e podia estar pensando: olha, eles vão se reorganizar e vão me atacar. Então Deus disse: não temas. Alguns supõem que ele estava pensando: poxa, eu recebi tantas bênçãos, reconquistei meu sobrinho, ganhei uma guerra enorme, fui exaltado, tomei ceia com Melquisedeque, recebi o pão e o vinho na cidade de Salém. Talvez eu tenha recebido galardão demais e eu perdi alguns galardões eternos. Existe uma crença no judaísmo que algumas pessoas são mais pagas, bem pagas aqui, outras serão na eternidade. Então diz que Abraão teve esse temor de ter conquistado muito aqui e ter prejudicado o mundo vindouro. E Deus diz para ele: não, seu galardão será muito grande. Outros têm outras interpretações, mas fiquemos aqui. Então ele está preocupado lá no capítulo 15 que ele não tem filhos. Uma pequena pausa para entrar no hotel, colocar máscara, agora tirei. E vamos continuar aqui. Abraão certamente não hospedava em hotéis como esse. Nós temos o privilégio e o galardão de Deus, a honra, que eu até peço, Senhor, que eu não receba, que isso daqui não seja, Senhor, para perder glórias vindouras, como Yeshua ensina falando ao rico: você já recebeu muitas recompensas na terra, Lázaro, porém, só males. E agora é hora de inverter. Eu tenho recebido muitas bênçãos nessa terra, muita realmente, mas sinceramente, deixa eu acender aqui, clarear, espero muito mais as vindouras e espero não ter substituído
Vamos abrir um pouco de janelas aqui, para entrar mais claridade nesse quarto. Sei que você não pode ver, mas estamos aqui num lugar muito alto. 7º andar, quarto 701. Vamos lá? Olha que frete bonito. Como eu disse, Abraão habitava em tendas. E ele não tinha tanto conforto quanto nós temos hoje, nem ar-condicionado. Muito calor, muito calor. Fortaleza é quente. Vamos lá. Continuemos então com a nossa jornada junto com esse pai de multidões, esse discipulador, esse homem da fé, um amigo de Deus, como está escrito na Haftará. No finalzinho, se eu lembrar, eu vou ler um pedacinho da Haftará. Haftará é aquela porção que incorpora os profetas, às vezes os terrilinhos, os salmos, junto com a Torá. A Torá, você sabe, são só os 5 livros iniciais. Eu falo só da impressão de uma coisa pequena, mas de fato é a maior parte, a mais importante é a Torá. Por isso ela é estudada anualmente, dividida em 52 parashot, das quais nós estamos estudando uma hoje, Ler Lerá. Abraão não tinha filhos, e no capítulo 15 ele expressa essa preocupação para Hashem durante uma madrugada, e Hashem então conforta ele primeiro dizendo, não temas, eu sou teu escudo, eu vou te defender se tiver alguma guerra, se os seus inimigos voltarem, esses 4 reis aí que você venceu, o seu galardão será grande, já expliquei, o temor de perder as glórias vindouras. Então Deus tranquilizou ele disse, e eu não tenho filhos, eu não tenho herdeiros, o que cuida da minha riqueza, da minha casa é o Damasceno, Eliezer. E o Senhor disse para ele, não, Abraão, você terá filhos e leva-o a contar as estrelas, a ter uma experiência do lado de fora da casa, e você sabe que Abraão saiu e Deus diz, conta se você pode. A primeira interpretação que a gente sempre tem é que eram inúmeras estrelas e que ele não conseguia contar, e Deus disse, então, tá vendo? Assim será a sua descendência. Já alguns dizem que na Mishnah, nos livros de sabedoria judaica, diz que quando ele olhou tinha uma primeiro, e aí Deus fala com ele, essa é você. Depois apareceram 2ª e ele diz, essa daí é seu filho. Depois apareceram 12, e aí diz, isso aí será os seus filhos de teus filhos, isso aí serão os teus descendentes, teu povo, teus patriarcas. Depois apareceram 70, e ele diz, isso aí vai ser, nações sairão de ti, depois, enfim, muitas. E aí não podia mais contar. E assim será a tua descendência, incontável. Tem 2 situações em que Deus fala com Abraão sobre números de filhos. Quando Deus compara os filhos dele com a areia e depois compara com as estrelas. Então me parece que é uma lição aí que Abraão teria uma dupla descendência, uma descendência como estrela e outra como areia, uma terrena e outra espiritual. Eu costumo pensar que a espiritual é composta de todos aqueles que não nasceram da genética física, mas saíram da sua gene espiritual, do corpo espiritual que ele gerou, que para mim se vai materializar em Yeshua, o Mashiach. Esse é o verdadeiro Filho de Deus e que depois vai discipular todas as nações da terra. E assim a igreja ela é uma instituição espiritual, ela não é terrena, ela não é ligada como Israel a uma herança terrena. Então Israel traz o reino do céu na terra, e a igreja ela expressa as regiões celestiais. Por isso a batalha dela é contra potestades, principados, poderes, e ela é a descendência como estrelas nas regiões celestes,
Israel é o filho da terra, a descendência terrena. A junção desses dois é que faz realmente o reino dos céus manifestar na terra. Eu penso assim, tá bom? Não obrigo ninguém a pensar igual, e sei que há muitas maneiras de interpretar, e eu creio nessas duas descendências de Abraão. Mas aqui ele está dizendo que ele não tem filhos, e o Senhor lhe mostra as estrelas, e o Senhor diz assim: será a tua descendência, e creu Abraão no Eterno, creu. No momento em que ele teve uma visão, ele creu. Deus sabe como despertar nossa fé em toda circunstância dessa vida, através de uma palavra, através de uma visão, através de um conselho, uma canção, uma jornada, não importa, Deus sabe como desperta a linguagem que o nosso coração pode alcançar a fé. Alcançando a fé se alcança o milagre. O milagre não será no decorrer do tempo, numa circunstância. Ele é registrado no sentimento do homem. Quando esse sentimento chamado fé alcança uma convicção, alcança algo que registra no espírito. Deus sabe ler quando o homem verdadeiramente crê, e é nesse momento que lhe é dado a bênção. Ela pode materializar depois, alguns anos, até milênios, mas tudo que tem na terra precisa ser conquistado pelo coração e pela fé de alguma pessoa que Deus viu. Deus olhou naquele momento, viu que ele creu, falou: pronto, agora vou te dar. Você acabou de ganhar porque você creu. Então, isso nos leva a um entendimento muito profundo de como funcionam os registros espirituais. Quando sentimentos negativos registram nossa genética, formam um corpo, formam uma realidade que virá à existência. Por isso, é muito importante manter os sentimentos alinhados com a vontade de Deus, com o reino do céu. Vou voltar um pouquinho aqui. Adão teve um sentimento muito ruim de culpa, de tristeza, angústia no coração, medo. Aquilo registrou no seu DNA. Por isso seu filho então já sai com esses sentimentos e acrescenta outros. Por isso que toda geração humana, ela tem registros e distorções. Lembra que Deus disse: não come, porque se comer vai morrer. Ora, alterou a genética do homem ali, e ele passou a conviver então com a realidade da morte. Alterou a genética dele, ele passou a ter um registro de medo. Tudo é no sentimento. Passou a ter um registro de culpa. Depois Caim tem um registro de ira, de ciúmes, de homicídio. E assim vai subindo na terra todos esses registros nas descendências posteriores. Claro que a posterior é descendente. E essa descendência, então, ela vai saindo como manchas. Aí chega ao ponto que em Deuteronômio, se não me engano, 32 ou 33, o cântico, de Moisés, ele vai cantar e vai dizer: já não são filhos, são manchas, são distorções, e ali é genética, distorções genéticas. Já não são mais filhos de Deus, esses que estão na terra, mesmo que seja Israel, mesmo que seja judeu, gentil, já não são filhos, não tem características de filho, eles não têm genética de filho, são distorções, são DNA torcido. Talvez seja por isso que os dois genomas, a célula de DNA seja torcida. Talvez no passado não foi. Essas distorções vieram e registrando na nossa genética os medos, as aflições, e essas características vão passando para os descendentes e eles vão ficando piores. Então, até o ponto de que a humanidade foi destruída em Noé, porque estava com uma distorção genética altíssima. Lembra que já havia filhos híbridos de gigantes, de humanos com anjos caídos, filhos de Elohim?
Então, nós vimos uma deturpação genética na Parashá Noach, vemos agora na terceira Parashá Lech Lechá, Deus separando um homem. Eu fiz uma anotação, vou procurar aqui para ler para vocês, resumido, sobre essa história genética que assim eu nomeei. Escrevi aqui a história genética. Começando com a Parashá Bereshit, entendemos que trata-se da criação da genética humana, formada inicialmente na imagem de Elohim, macho e fêmea imaterial. E posteriormente, no capítulo 2 de Gênesis, material, barro, homem, Eva, aquela estrutura toda humana, genética, material. Mas primeiro, no capítulo 1, não tem matéria, é imaterial e já é macho e fêmea, e a principal característica é imagem, reflexo de Deus. Porém, a parte genética, material, você tem no 2. Através das primeiras Parashot, vemos que o foco é a história da genética, ponto de vista do Léo. Bereshit, Gênesis, genética, assim nós entendemos. Ela é pura, é perfeita, ela é somente luz, ela é imagem de Deus. Depois, ao materializar-se, coberta com pele, depois se torna sem glória, revestida de medos, culpas, vergonha, malícia, nudez, iras e todos os sentimentos que vão fazendo registros na descendência. Capítulo 5, nós temos uma genética híbrida. Seres celestiais cruzam com humanos e nascem Anakim, pessoas transformadas numa genética já diferenciada de gigantes, mas também com alterações genéticas que corrompem a gênese humana, levando a níveis de inteligência altíssima e de violência imensurável, provocando a destruição da mesma raça, e assim chegamos à nossa segunda Parashá Noach, que é a Parashá Noach, é descanso, um descanso para salvar a genética, descontaminando dos comportamentos destrutivos, assim uma arca para salvar a gene e a família, a instituição, tanto de homens quanto a família de animais. Mas, infelizmente, através de Canaã, neto de Noé, a genética é distorcida novamente e ainda se faz presente na recém-formada humanidade que futuramente veremos os gigantes cananeus, descendentes de Canaã. Este filho, Ram e o seu filho Canaã, alteram através de um comportamento inadequado, através de nudez, através de vergonha, sentimentos estranhos, malícia, sobe ao coração deles. E assim começa novamente uma distorção genética. Na terceira Parashá, daremos mais um salto de 1000 anos, semelhante ao salto entre Bereshit e Noach. Adão, então, é o homem do primeiro milênio, Noé, o homem do segundo milênio, e Abraão, o homem do terceiro milênio. Então agora Abraão é o ator principal, e este será a carruagem da nova semente genética do povo escolhido. Mas para isso vem a ordem Lech Lechá. Desliga-se de sua parentela genética. Saia dela completamente. Desligue-se da terra do seu nascimento natural. Vá para outra Eretz. Desligou então da parentela, desligou-se da terra e agora ele vai formar uma nova genética. De fruto de quê? De uma circuncisão pós-obediência. Onde a circuncisão é feita? No órgão reprodutor masculino. Para quê? Para afetar a sua gênese, a sua genética, o seu filho, a sua formação. Para que ele não venha com algumas características que já vão destruí-lo ou vão ligá-lo
aí vou dizer eu, as potestades espirituais da maldade que caminham pelo fator genético dos pecados dos pais. Então Deus estava dando um sinal externo no corpo físico de Abraão, mas que era no órgão que é matriz, de onde sai a gene, a primeira célula de onde vai estruturar e formar o filho. Ali Deus queria mexer, porque nós tínhamos uma genética desde Adão, após pecado, com marcas de iniquidade no seu DNA, que já estavam transportando para todas as gerações futuras. Mas agora Deus vai preparar um povo, e para isso Ele precisa mexer na genética, e para isso Ele estabelece com esse um pacto, a Brit Milá, o corte no prepúcio, e assim começa a afetar e mudar a genética. Isto é minha interpretação, de acordo com o que eu tenho recebido, percebido e entendido do Pai nos últimos anos, essa limpeza da terra. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, os sábios dizem que são 4, deixa-me ver onde eu guardei isso aqui, 4 maneiras de mudar um destino, de mudar um decreto celestial sobre uma pessoa. Vamos ver se eu encontro aqui. Tá? Onde eu guardei. Só um minutinho. Tá? Vamos lá. Deve estar aqui nos meus livros. Aqui. Ok. Aqui. 4 atos que têm o poder de modificar um decreto celestial. Olha que interessante. Doação, tzedakah, dar ofertas. Quanta gente mudou, né, da pobreza para a prosperidade, descobrindo a bondade, a generosidade, a tzedakah. A tefilá, que são as orações. Tefilá é a oração, clamor, né, o rei Ezequias, que teve o seu destino mudado de 15 anos, ele ia morrer. Clamou. A teshuvá, que é o arrependimento, é o caminho de retorno aos mandamentos. Quando você abandona Deus, faz tudo errado, descumpre, então você vai fazer teshuvá, caminho de retorno em obediência. Isso também muda decreto celestial que estava para vir sobre sua vida, pode ser mudado. Mudança de nome, interessante, também muda destino. Mudança de nome é uma das coisas que aconteceu. No final dessa Parashá Lech Lechá, nós vamos ver Abraão e Sara tendo alteração nos seus nomes. E alguns acrescentam uma quinta razão, que é a mudança de local. Shinui Makom, que é a mudança de residência, sair de um ambiente, mudar para outro. Então, de fato, Abraão mudou, Abraão deu tzedakah, Abraão orou, a teshuvá dele parece que ele sempre viveu voltando-se para Deus. Teve a mudança de nome, teve a mudança de local. Então, tudo isso criou novas marcas, criou novos marcos na vida dele. E assim também nós precisamos de novos marcadores, nós precisamos e nós temos acesso ao Cordeiro de Deus, que tira a iniquidade, as marcas e o pecado do mundo. Essa é uma lição muito importante. Abraão teve várias mudanças na sua vida. Sair da terra, sair da parentela. Yeshua vai dizer assim, quem não deixar pai e mãe não é digno de entrar no reino. Abraão foi o primeiro homem a cumprir esse princípio de deixar parentela. Não significa desonra, significa perder as marcas genéticas, apartar-se da genética. Como eu vou me separar da genética? Meu Deus do céu, não tem como mais não. Nunca vou me desligar de pai e mãe. Ora, se Yeshua diz que quem não deixar, e Deus começou com o exemplo, o pai da fé, que é Abraão, deixando, então é possível. Como é possível? Simples.
Eu e você temos que passar pela nossa Brit Milá, ou melhor, pelo nosso novo nascimento. O judeu passava por um pacto, por um corte no prepúcio. E Paulo, a Shalia, no apóstolo do Novo Testamento, diz que a nossa circuncisão é do coração. E Yeshua falou para Nicodemos, é preciso nascer de novo. Ele também ficou em dúvida, disse, como voltar para o ventre da mãe sendo velho? Yeshua diz, você é mestre em Israel e não consegue entender as coisas espirituais. Ou seja, eu me apresento pela fé diante de Yeshua, o Cordeiro, e peço para Ele, que já venceu toda iniquidade, que nasceu sem ela, que viveu uma vida pura, que foi imaculado, não foi distorção, não foi mancha, ele foi filho. Esse sim, alcançou méritos diante de Hashem, o Eterno, e está nos convidando para um novo nascimento, para perder as marcas da parentela, da terra, e entrar num novo nível. A Parashá Lech Lechá, que para mim é uma ordem dizendo assim, vá para você. Lech Lechá, para você, quer dizer Lechá. O Lech é vá. Entre nessa terra que é você. Descubra as raízes da iniquidade. Deixa o Pai passar com os olhos sobre essa terra. Peregrina nela. Anda, verifica quem é você. E se apresente diante do Cordeiro para que seja removido a parentela, a marca da parentela, a idolatria da parentela, os costumes da parentela, os registros dos medos, das imoralidades, os registros dos pavores, das iras, das características que fizeram registro no DNA e que por elas somos amaldiçoados, mas que por conexão com o Cordeiro Yeshua somos abençoados. Por isso Abraão é um símbolo da bênção, só é abençoado e só pode abençoar quem desconecta da parentela, quem desconecta da terra do seu nascimento e consegue entrar nas regiões celestiais, na terra que Hashem mostra para você. Esse é o segredo dessa Parashá Lech Lechá. Por isso a ordem não é vá para a terra, vá para você. Você é a terra. Lech, vá. Lechá, para você. Vá para a terra que é você. Percorre na vertical, percorre na horizontal. Anda toda a estrutura genética de tudo o osso que foi formado, de cada registro que tem aí dentro, de cada penúria, de cada amargura, de cada pecado, de cada registro que nos condena e nos acusa, dizendo que somos seres caídos, que somos descendência de gigantes, que somos maus, que somos manchas. Percorre essa terra toda no seu interior até encontrar o último registro das potestades e dos gigantes que antecederam e apresenta-te diante do Eterno para purificação e transformação. Quando descobrir a insubordinação dentro de você, se apresenta diante do Eterno. Quando encontrar efeitos de orgulho, apresenta diante do Eterno. Quando encontrar malícia, maledicência, apresenta diante do Eterno. Quando encontrar qualquer distorção, apresente-se diante do Eterno, porque já tem um cordeiro imolado, já tem um cordeiro que foi morto para apagar esta iniquidade e transformar na imagem de filho novamente. Este, para mim, é o segredo da Parashá Lech Lechá. É o ponto alto, porque vai terminar a Parashá Lech Lechá, Abraão circuncidando-se. Abraão cortando na sua carne e na carne de seu filho Ismael
na carne dos seus empregados, na carne da sua convivência. Todos que quiserem ficar perto de você, todos que quiserem se conectar com você, andar com você, terão que passar por essa mesma experiência, senão você vai se contaminar com os deuses estranhos. Entendo muito bem porque Deus deu uma ordem a Israel para ele viver tão apartado, tão separado dos outros povos e não ter nada, porque é necessário manter uma pureza genética. As marcas não passam só porque eu deitei com aquela pessoa, não. Quando eu faço um contrato, quando eu como junto, quando eu ando junto, eu estou transferindo o que é meu para ela e o que é ela para mim. Vou viver apartado do mundo? Não. Mas eu tenho que andar me limpando do mundo, sempre rendendo todos os dias as conexões que tive. E se Deus precisar trabalhar com você um tempo em particular, Ele vai te isolar, Ele vai te separar assim temporariamente. Todos os homens e mulheres de Deus que alcançaram grandeza passaram tempos em particular, ele, ela e o Senhor. Então, em dado momento é preciso, depois você sai desse anonimato, sai desse esconderijo e vai ser luz, e vai iluminar e vai trazer a glória de Hashem. Por isso que por um tempo Abraão ficou escondido e depois revelado. Ele estava vivendo experiências com Deus, mas para ir mais fundo, ele precisava separar-se de suas raízes, de seu povo, da sua genética original, para alcançar a genética celestial. Eu sempre dizia que Deus está trazendo-nos, como igreja, agora eu falo como igreja evangélica, está nos trazendo as raízes judaicas. Eu usei bastante essa expressão para mostrar que o caminho para encontrar algumas verdades que a igreja evangélica não tem, apesar de ter a melhor de todas, que é a fé em Yeshua, mas ela não tem base. Então eu sempre dizia que a volta às raízes judaicas, eu usei muito essa expressão, hoje eu quero mudar essa expressão, hoje eu quero dizer a volta às nossas, eu dizia, raízes divina, voltar à nossa luz original. Não estamos voltando ao judaísmo nem à raiz judaica, nós estamos voltando à essência do que éramos, a identidade espiritual original. Isso é o caminho de volta, essa é a jornada, esse é o nosso ler-lerá, é o sai, vai para você, vá para dentro, examine essa terra, vá, busque agora a sua origem, veja de onde você veio. No mais profundo de cada ser tem uma luz extraordinária, a partícula de Deus, Hashem, está dentro de cada um. Nós temos que tirar toda a casca dessa terra, todos os deuses, tudo que formou essa identidade caída que veio da parentela, dos pais e da terra da formação. A hora de despir deste velho homem para sobressair a luz original, para sobressair o homem espiritual que foi criado no capítulo 1, sem mácula, sem distorções, aleluia. Essa é a jornada, esse é o caminho que Abraão começou a fazer, e ele fez já, ele profetizou com a sua vida, então está aberto, e Yeshua vem e materializa o filho que Abraão gerou pela fé, e toda a obediência de Israel, caindo, levantando, não importa, forneceu material suficiente, genético, para formar corpo ao Filho de Deus na terra. Quando forma o Filho, então está consumado, vencida foi toda a genética. E o Filho faz o contrário de Abraão. O Filho agora sobe da terra e vai para a pátria celestial e abre um caminho, um novo e vivo caminho pelo seu corpo, pela sua carne, está dizendo.
Ele agora partido por nós como aqueles animais que Abraão partiu, um pacto de sangue é feito e nós podemos andar pelo novo e vivo caminho como Abraão e Deus andaram. No capítulo 15, agora o homem, toda a humanidade pode passar por entre as partes, os pedaços partidos do Cordeiro vivo Yeshua, e nós podemos alcançar a genética descontaminada de sensações estranhas, de paixões caídas. Podemos passar, oh meu Deus, e receber do Cordeiro a sua identidade, não judaica, celestial. Essa é a nova identidade. Isso era o que Abraão estava buscando, isso que ele começou, isso que consolidou em Yeshua, e isso que está à disposição de todos aqueles que querem sair para fazer a caminhada para dentro de você. Eu vi que Adão foi expulso, Adão foi retirado, e é muito, muito interessante as palavras que eu estava meditando quando estava na Parashá Bereshit. Deixe-me voltar aqui um pouquinho, quando ele é retirado, olha só. Não, aqui, ó. Lembra que eu falei isso na Parashá Bereshit? Eu me lembro de ter visto. E agora, quem sabe, ele estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Enviou o Eterno Deus do jardim do Éden para cultivar a terra de onde havia sido tomado. Adão é enviado para a terra da sua formação. No entanto, ele é expulso, e expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim do Éden, e os querubins e a lâmina chamejante da espada que se envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Tem duas coisas gigantes aqui. Eis que o Adão, olha essas expressões, eis que o homem se tornou como um de nós e sabe o bem e o mal. Agora, talvez ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Vai ser uma perdição eterna ele viver desse jeito, sem possibilidade de retornar à raiz original, à luz. Então, o que eu faço com ele? Envio para a terra da sua formação. Envio ele para as suas origens. Abraão, sai das suas origens e vá para outra terra. Eu vou mostrar para você, eu vou revelar para você como se anda na minha presença. Adão andava na presença e teve que sair para andar por conta própria e descobrir seus caminhos. Abraão está nos caminhos e Deus o traz para colocar no caminho do Eterno. O homem é expulso, Abraão é chamado para conhecer a árvore da vida, para conhecer o Deus da vida. É muito tremendo esse versículo do capítulo 3 de Gênesis, o versículo 22 e o 23 e o 24, com a inversão do Lech Lechá, do capítulo 12. Muito bem, deixe-me ler a Haftará para finalizar. Haftará, já expliquei, é aquela porção que está nos profetas ou nos salmos e não na Torá. E esse diz assim: porque dizes, ó Jacó, Isaías 40, verso 27, até o 41, 16, mas eu só lerei alguns versículos. Diz assim: porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Eterno, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Acaso não sabes, acaso não ouves, que o sempre eterno Deus, o eterno Criador dos fins da terra, não se cansa e não se fadiga, não tem término no seu entendimento? Ele dá força ao cansado e fortaleza ao que se acha debilitado. Os jovens se cansarão e os mancebos cairão exaustos.
Porém, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, andarão e não se fatigarão. E aí, esse versículo maravilhoso acerca desse renovo desses que estão nessa espera e confiança no Senhor. Agora, no capítulo 41, é muito interessante porque ele vai comparar, uns fazem ídolos, ó, diz aqui, cada um auxiliou o seu próximo e disse a seu irmão, sê forte. Assim o carpinteiro animou ao ourives e o que alisa com o martelo ao que bate forte, dizendo da soldadura, está bem feita. Então fixa a cobertura do ídolo com pregos para que não oscile. Os homens então confiando em ídolos. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, tu, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e te chamei dos seus cantos e te disse, tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei, não temas porque eu estou contigo, não te afastes de mim, porque eu sou teu Deus, fortalecer-te-ei, também ajudar-te-ei e sustentar-te-ei com a destra da minha justiça. Envergonhados e confundidos sejam todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada e perecerão os que pelejam contra ti. Buscá-los-á, porém não acharás, os que lutam contigo serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti, pois tu, eterno, teu Deus, te tomarei pela tua mão direita, dizendo-te, não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó vermezinho de Jacó, nem vós, povinho de Israel, eu te ajudarei, diz o Eterno, e o teu Redentor é o Santíssimo de Israel. E que farei de ti um trilho agudo, novo e armado de dentes, virás a trilhar os montes, e fá-los-á em migalhas, e reduzirá as colinas a palha. Padejá-los-á o vento, os levarás, e o redemoinho os espalharás, mas tu te regozijarás no Eterno, e te gloriarás no Santíssimo de Israel. Amém? Tive duas fortes impressões ao ler aqui, porque por duas vezes apareceu a palavra fortaleza, e interessante que eu vim fazer a Parashá Ler Lerá na cidade chamada Fortaleza. Estou aqui num hotel em Fortaleza. E me veio muito forte que o nome dessa cidade emana uma força. Ela é portal de uma força espiritual daqueles que precisam ser fortalecidos para a jornada. Meus irmãos, nessa jornada de Abraão, ele foi confrontado com muita coisa dentro do seu coração, dentro da sua terra. E eu também, e você também, eu tenho certeza que na jornada da busca, quando fez contagem de Homer, quando fez jornada de arrependimento, quando fez os 40 dias que precedem o Yom Kippur, sempre nós nos damos conta de coisas fortes dentro de nós. Comportamentos que não querem mudar, medos que não querem sair, vícios que não querem ceder, uma identidade terrena muito forte. Muitos, todos encontramos isso. Nossos calcanhares de Aquiles, nosso ponto fraco, aquele lugar onde o maligno sempre bate a sua tecla, até nos fazer ceder. Mas me veio no coração que essa Parashá, e principalmente por estarmos na hora da leitura dessa Haftará, estarmos em Fortaleza, veio tão claro no meu espírito, para aqui é um portal, essa cidade tem um portal, o inimigo é doido para pegar ele e já está sentado nele para não deixar passar as bênçãos do Eterno. E essa bênção chama a fortaleza do Senhor. É uma força, aqui ó,
renovem os povos as suas forças. É aqui. Depois está aqui. Eu li aqui. A sua fortaleza. Não marquei qual foi o versículo, essa letra é tão pequena, demora um pouco a achar. E renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Eu peço a Deus, Ele dá força ao cansado e fortaleza ao que se acha debilitado. Eu pensei que era 2, deu muito mais aqui. Força tem 2 vezes, fortaleza aparece 2 vezes. Então, é um portal essa cidade. Eu quero orar com você a partir desse portal para liberar as bênçãos da Parashá Ler Lehá. Pai Celestial, quero apresentar a terra da minha formação. E junto comigo quero levantar todos os que estão acompanhando essa oração. Para levantarmos perante Ti, Senhor, os pontos débeis, as fraquezas, as debilidades que vieram da nossa formação paterna, da cidade onde nascemos, da parentela que temos, das origens. Senhor, eu levanto, Senhor, toda debilidade, toda fraqueza invencível, todo ponto, Senhor, que nos condena e que faz recuar, faz atrasar a sua formação espiritual em nós, a nova identidade que demora, Senhor. Não foi do dia para a noite que Abraão se tornou um pai. Ele teve que morrer tanto, esperar ter filho inconveniente, gerar frutos que não precisava ou não deveria, talvez, mas porque é assim a nossa vida. Nós geramos o que não queremos, geramos o filho que não desejamos, Senhor. Geramos comportamentos, geramos um monte de coisa. Senhor, a Tua palavra fala que depois de 14 anos, foi que o Senhor apareceu a Abraão, assim que ele teve um filho com Agar, nessa Parashá. E aí sim, o Senhor circuncidou ele e diz, agora sim, você vai ter um filho da minha promessa. Pai, apressa-te em circuncidar. Nós nos rendemos para a circuncisão. Nessa Parashá eu peço a bênção de ser circuncidado nessa cidade. A bênção de emanar a força que nós precisamos para fazer a Brit Milá, o pacto na carne, Senhor, o pacto no prepúcio, principalmente, Senhor, aos que enfrentam, Senhor, as dores e os traumas dentro, Senhor, da sua vida sexual, dentro, Senhor, de uma geração, dentro da sua formação de nossa sexualidade. Eu peço, Senhor, a bênção da circuncisão na cidade de Fortaleza. Peço, Senhor, que esse portal que nos dá força ao cansado venha sobre todos nós, Senhor, curando as dores e limpando a genética, limpando, Senhor, a malícia, limpando a vergonha, a culpa, limpando, Senhor, aquilo que entrou desde Adão e depois repetiu em Noé, quando ele estava nu. Eu te peço, Senhor, a bênção da purificação, da circuncisão, da carne e do espírito. Pai, eu levanto agora, Senhor, a minha necessidade e a de todos os meus irmãos. E nos apresentamos como corpo genético distorcido, que precisa do Teu amor. Senhor, estamos envelhecendo, como Abraão estava. Estamos ficando, Senhor, naquele ponto que chega no final, aonde não há forças. E é aí que o Senhor entra. O Senhor é o Deus da fortaleza. E eu peço, Senhor, que manifeste aqui em Fortaleza o milagre do renovo,
o milagre da força, o milagre da força espiritual, aquela que revigora para gerar filhos para o Senhor, e não mais filhos de nossa ambição, de nossa lascívia, de nossa carne, de nossas preocupações, de nossos medos, de nossas inseguranças, de nossa timidez, seja lá que traço for de distorção que tiver na terra da formação de cada um de nós. Mas, Pai, estamos no portal, na hora, no lugar, na paraxá, no tempo e no espaço certo. Por isso, Pai, eu me apresento junto com Teu povo que nos está seguindo nessa jornada, para que sejamos visitados hoje. E assim como Abraão foi pelos anjos, sejamos visitados para uma transformação e uma total extirpação das forças antagônicas, do corpo de maldade, dos sentimentos e dos corpos espirituais dos nossos antepassados que ainda dominam sobre nossa gene e sobre nossa mentalidade. Tira, meu Deus Pai, todo tipo de coroa, Senhor, dos nossos antepassados, para que sejamos apenas filhos do Senhor. Lava-nos pelo Cordeiro, Senhor, e nos limpa por Ele, e nos alinha por Ele, e faz com que Ele reine em cada um de nós. Assim como Abraão alcançou, nos dá, Senhor, portas abertas no Teu reino, para alcançarmos também. Bendito sejas Tu, Senhor, que nos livra dos faraós do Egito, mas, Senhor, nos livra também daqueles que estão na nossa carne, Senhor, na nossa ascendência. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, que nos deu, Senhor, os seus mandamentos. Senhor, que nos deu, Senhor, a possibilidade, mas também que nos deu o seu Cordeiro, que nos deu o sacrifício pelo qual nós fomos comprados. Bendito és Tu, Cordeiro de genética santa, nos alinha e nos limpa nesse portal de fortaleza. É a minha petição ao Senhor por mim e pelo Teu povo. Em nome do Senhor mesmo, Yeshua HaMashiach. Amém e amém.